Bem, meus irmãos, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 126. Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126 diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. Com esse texto aqui, eu quero levar a gente a refletir qual é a nossa expectativa como igreja. Esses dias eu estava me lembrando, vendo um vídeo na internet, de uma moda que cercou o meio cristão lá por volta de 2009, 2010, que foi a moda de vídeos chocantes na internet, e aonde bombou ali a pregação chocante, a famosa pregação do Paul Washer. Alguns aqui nem eram nascidos, outros aqui nem sabiam falar ainda direito. Eu já estou entregando a minha idade. E aí, dentro desse modismo de vídeos chocantes, eles também começaram a mandar alguns vídeos de juntas missionárias. Algumas juntas missionárias que trabalham em lugares difíceis. E eu lembro que um amigo meu me esperou chegar no trabalho, ele também era cristão, era um momento de intervalo. Ele pediu para eu ver um vídeo de uma perseguição que tinha acontecido numa aldeia de um país asiático. De um país bem pequeno, bem simples. Ele: Arthur, eu quero que você veja esse vídeo e você vá percebendo bastante quais são as emoções que geram no seu coração conforme você vai ver nesse vídeo. E no final você me fala que lição você tira. E ele me passou esse vídeo, graças a Deus ele sumiu da internet. Era um vídeo bem cruel. Ele mostrava de perto mesmo o resultado de uma região oriental, num lugar bem pobre. E naquela região um líder religioso ele tinha adoecido e morrido. E o próximo líder que se levantou culpou os cristãos que estavam começando a se levantar naquele lugar. Eles diziam que por causa do paganismo que eles levaram para aquela aldeia, o líder deles tinha morrido. E aí eles começaram a queimar as igrejas com pessoas dentro, e você via no vídeo corpos de crianças e adultos queimados. Eles começaram a invadir casas de líderes religiosos, tiraram para a rua e espancá-los até a morte, inclusive idosos. E o mais cruel do vídeo é que você via isso. E conforme eu fui vendo o vídeo, foi batendo uma raiva muito grande no meu coração. Uma vontade de estar naquele lugar e chamar as pessoas para pegarem paus e pedras nas mãos e reagirem. Porque eu fui tomado de raiva. E no final do vídeo, aparece um senhor, por volta dos seus 70 anos de idade, tomando o seu chá, à família. Tinha morrido a sua esposa, tinha morrido os seus filhos, e ele dizia aos prantos: foi uma grande tristeza o que aconteceu. Mas eu peço todos os dias que o Senhor tenha misericórdia da vida daquelas pessoas e que eles sejam alcançados pelo mesmo evangelho que eu. Porque se Cristo não tivesse alcançado o meu coração, eu seria mais um, tirando aquelas vidas. E o vídeo acaba. Obrigado, Betão. Com o meu coração completamente constrangido pela raiva que eu tinha sentido. Eu com raiva, com um senso de justiça pessoal, e aquele homem que tinha perdido seus parentes, dizendo que o Senhor também os alcance, porque eu sou igual a eles. Essa é a verdadeira expectativa da igreja de Cristo. De uma igreja que olha o mundo não na ótica da sua justiça própria,
não na ótica da sua política própria, mas olha na ótica da graça do Deus que o alcançou, da graça de Deus que alcançou cada uma das nossas vidas e da graça de Deus que permitiu que nós estivéssemos nessa noite numa igreja cantando e nos alegrando. E esse texto fala justamente sobre essa expectativa. João Calvino vai dizer que esse cântico de peregrinação, ele foi escrito quando o povo de Israel, eles estavam voltando da Babilônia para Jerusalém. Eles passaram muitas décadas ali como escravos, quando eles foram exilados ainda no governo da Babilônia. E lá no livro de Esdras e Neemias você consegue entender um pouco melhor que isso, que aproximadamente no ano 540 antes de Cristo, Ciro, um rei persa, ele se levanta e ele liberta o povo de Israel. Ele permite com que o povo agora volte para Jerusalém e reconstrua a sua vida. Só que o povo de Jerusalém sabia o quanto seria difícil a missão que estava diante dele. Porque esse templo que nós lemos, que era motivo de alegria no Salmo 122, ele tinha sido completamente destruído. Ele não existia mais. Os muros de Jerusalém tinham sido quebrados. Ou seja, qualquer inimigo, a qualquer momento, poderia entrar em Jerusalém, matar todos eles e tomar a terra de volta. Eles sabiam que eles não tinham mais casas construídas, mais animais. Eles sabiam que parte dos povos estrangeiros e inimigos já estavam tomando lugar dentro do território. Então eles teriam que reconstruir muro, templo, restituir a religião que tinha se perdido por causa da escravidão. Eles sabiam que eles teriam que lutar contra inimigos mais poderosos e mais numerosos do que ele. E para agravar a história, grande parte do povo não quer voltar. Então volta um número extremamente pequeno. E voltando, eles cantam esse cântico de peregrinação. Quando o Senhor mudou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que eles estão dizendo para a gente aqui? Eles foram para o exílio, meus irmãos, por causa do pecado que eles mesmos tinham cometido. Deus tinha mandado inúmeros profetas para alertar o povo de Jerusalém contra o pecado que eles haviam cometido. E além deles não se arrependerem, muitos desses profetas foram mortos, muitos desses profetas foram perseguidos, muitos desses profetas foram aprisionados. Chegou um momento que o coração deles ficou tão duro, que Deus manda Ezequiel pregar aquele povo e fala o seguinte: Ezequiel, prega esse povo. Mas saiba de uma coisa, nenhum deles vai se arrepender. Mas agora a minha missão não é esperar que eles se arrependam. É que com a sua pregação, eles se tornem indesculpáveis. Porque quando eu vir e destruí-los, eu vou dizer: vocês não têm mais justificativas. E diante de uma sentença tão grande, e de tantas décadas exilados, eles já não acreditavam mais que Deus os traria de volta para Jerusalém. E agora, quando eles menos esperam, um rei pagão, que não conhecia a fé deles, que não respeitava a fé deles, fala: pode voltar para a casa de vocês. E é exatamente sobre isso que eles estão dizendo. Quando o Senhor mudou a sorte do Sião, ficamos como quem sonha. Porque isso parecia distante demais. Isso parecia impossível demais. Isso parecia difícil demais. E agora, nós estamos voltando para a nossa casa. E essa é a primeira lição que esse texto ensina para a gente. O povo de Israel, eles não perdem tempo amenizando o pecado deles. E muitas vezes, quando nós sofremos como indivíduos que somos, e como igreja local que somos, nós tentamos sempre nos justificar em algum aspecto. Senhor, existem pessoas muito piores do que eu, fora da igreja e dentro da igreja. E a gente começa a enumerar as pessoas e os pecados. Nós muitas vezes até reconhecemos os nossos pecados, mas nós começamos a barganhar com Deus porque nós achamos a sentença pesada demais. E nós nos esquecemos que os nossos pecados não são pecados pelos pecados em si. Os nossos pecados o são porque nós o fizemos contra a santidade do próprio Deus.
quando nós falhamos na nossa caminhada de fé, quando nós falhamos com o próximo, quando nós falhamos com a nossa responsabilidade na igreja local, nós estamos falhando com a nossa responsabilidade, em primeiro lugar, contra o próprio Deus que nos chamou. E nós muitas vezes queremos remediar. E o povo está ensinando para a gente que não existe remédio para o nosso pecado, senão a graça e a misericórdia de Cristo. Porque nós não merecíamos nem o primeiro perdão, quanto mais o perdão eterno. Quanto mais a continuidade da graça de Cristo na vida da gente. Então eles estão dizendo o seguinte: Senhor, não importa o quanto de tempo nós passamos escravizados, nós pecamos contra o Senhor. E agora nós estamos gratos, porque mais uma vez a sua mão de misericórdia se manifesta quando nós não merecíamos. E eles voltam diante de tamanha missão que nós acabamos de descrever no começo do texto, alegres. Imagina, irmão, você indo para uma guerra sem arma, sem contingente, sem comida, sem defesa e rindo, feliz. Satisfeito, cantando, sorrindo. Eles o fizeram porque eles sabiam que só o fato deles terem sido libertos e perdoados já era um milagre. Mas nós muitas vezes esperamos milagres da nossa forma. Milagre para a gente é só quando o anjo aparece no quarto e fala: eis que te digo. Milagre para a gente é quando um profeta se levanta e fala o seu CPF. E depois ele fala um bocado de coisa que você tem vergonha de falar para o amiguinho do lado. Milagre para a gente é quando do nada aparece uma grande oferta de emprego que eu vou ganhar 10 vezes mais. Mas o verdadeiro milagre acontece todos os dias quando nós levantamos e a graça de Deus continua se manifestando na vida de cada um de nós, pecadores que somos. O milagre acontece todos os dias por sabermos que, independente da missão árdua que nós temos, quando saímos do portão das nossas casas, Cristo sai com a gente e volta com a gente. Milagre é saber que, apesar de todos os pecados que nós cometemos na nossa vida e cometeremos amanhã, nós sabemos de uma sentença: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é milagre. E é por isso que eles estavam felizes, porque eles não estavam olhando para a missão que eles tinham na mão, mas estavam olhando para o fato de que Cristo estava caminhando com eles diante da adversidade. E essa é a expectativa que nós, como igreja de Cristo, devemos ter e sustentar todos os dias. Se nós estamos aqui, já é alvo do milagre de Deus. Para essa igreja existir é alvo do milagre de Deus, irmãos. Nós não vivemos em um país perseguido, não. Mas olha só para dentro da sua casa. Olha quantas diferenças de temperamento existem dentro das pessoas que têm o mesmo sangue que você. Olha quanta briga acontece que você não fala aqui. Se você falasse, hein? O irmão escreveu um documento de denúncia no conselho, tribunal. Agora imagina numa igreja. Olha para o seu lado aqui. Cada pessoa criada numa família diferente, muitos de um estado diferente, uma concepção política diferente, uma concepção de educação diferente, alguns com concepções de fé diferentes, dependendo da sua vertente teológica. E aí nós temos calvinista, neocalvinista, nós temos puritana, neopuritana, arminiana, neopentecostal, pentecostal de primeira onda, segunda onda, terceira onda. Nós temos calvinismo anglicano, nós temos calvinismo, nós temos luteranismo, nós temos uma vertente reformada de Zwinglio, de Farel. E funciona. Vai entender? Tem gente que todo domingo me para e me ouve 40 minutos, quando tem dia que nem taça ela quer me ouvir. E você vai dizer que isso não é milagre de Deus, irmãos? A igreja é o único lugar na face da terra onde você vem para cá sabendo que você tem defeito e que o outro que está do seu lado vai suprir o seu defeito.
onde você sabe que você tem pontos fracos e que o outro, no lugar de pisar na sua cabeça, ele vai caminhar com você, apesar dos seus pontos fracos. E que o outro pode até errar com você, mas ele vai errar da mesma forma que você errou com o outro, mas que no final das contas o Espírito Santo continua fazendo com que nós caminhemos como igreja de Cristo. É por isso que para o povo de Israel não importava a quantidade de pessoas que estavam caminhando com eles. É por isso que não importava o contingente, que contingente por contingente não era nem para existir. Mas o fato de haverem poucos e haverem eles voltando para Israel mostrava que Deus estava com eles. Então a expectativa de nós como igreja de Cristo não é nos importarmos com as nossas qualidades. Porque tem outro do lado que tem uma qualidade igual a nossa e é melhor. Ou com quantos livros nós lemos por ano. Porque tem outro que leu menos, mas sabe mais do que você. Ou quão bom é o nosso currículo quando a gente não entende nada da experiência de vida. E aquele que tem um currículo simples, se você sentar do lado dele, você vai sair como se tivesse assistido uma aula de pós-graduação em vida. Por isso não importa a quantidade de pessoas talentosas, de dinheiro que entra, de tamanho de igreja. O que importa é sabermos que o fato de estarmos aqui é um milagre, porque Cristo nos trouxe a esse lugar. Quando nós olhamos para o lado, nós vemos irmãos e irmãs que passarão a eternidade do nosso lado. Existe uma igreja de Cristo que está em volta do mundo, mas aqui do lado, todos os domingos que eu venho, eu vejo mais uma parte do povo de Deus que vai caminhar comigo nas regiões celestiais para sempre. Isso é uma testificação de que nós estamos caminhando com Cristo e essa é a nossa expectativa diária. Sabemos que isso aqui nos basta, porque isso aqui é um pequeno sinal da eternidade. É por isso que o povo de Israel caminhava, Senhor, quando o Senhor mudou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, então nossa boca se encheu de riso e nosso coração de alegria, e até as pessoas em volta diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. E por isso nós estamos alegres. E quantas coisas o Senhor tem feito por nós na nossa caminhada cristã? Quantas? Avalie a sua vida, avalie o seu coração. Faça uma lista dos seus defeitos. Geralmente, quando eu faço gabinete com um casal, eu peço uma lista de qualidades e defeitos. A de qualidades tem 3 linhas. A de defeitos eu tenho que pedir para parar de escrever. Então, seja honesto. Finge que é sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, que está fazendo essa lista dos seus maiores defeitos. Olha para ele e vê o quanto eles são reais. E olha para a sua volta, apesar de cada um deles, quantas coisas o Senhor tem te dado. Uma família, uma igreja, uma expectativa de futuro, uma casa. Quantas coisas o Senhor tem nos dado todos os dias. E muitas vezes nós não somos capazes disso, de entender isso, porque nós vivemos presos a tempos que não nos pertencem. Nós ficamos presos a um passado que ele nunca mais vai voltar. A um trauma que a gente não se permite ser curado porque ele é o que dá a nossa expectativa de vida. Não, então Arthur, eu não posso fazer isso porque lá atrás já passou, irmão. Cristo permanece para sempre. Existem aqueles que ficam presos a um tempo lá atrás que era bom, mas aquele tempo lá atrás a minha família tinha uma estabilidade. Nós éramos unidos, nós tínhamos saúde e o tempo não volta. Existem aqueles que ficam presos a um futuro que nunca chega. A gente acorda pensando em ir para o trabalho, para receber o salário, para pagar aquela casa, para pagar aquele carro, que tem aquela manutenção, aquele PTU, aquele PVA, aquele pneu, para pagar uma pós-graduação lá na frente, para criar os filhos, e a gente nem sabe nem se vai estar em pé amanhã. Mas a gente já sofreu 25 anos à frente. E por causa disso nós não somos capazes de dizer grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui nessa noite.
percebendo você ou não. Você está aqui nessa noite porque Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Independente da dificuldade que você tem passado, olha a dificuldade que o povo de Israel tinha. Olha o quanto desafio que eles tinham. Eles dizem o seguinte: apesar das nossas dificuldades, até as pessoas em volta são capazes de ver o que Deus tem feito na vida da gente. E às vezes, as pessoas não são capazes de ver o que Deus tem feito na vida da gente, porque todas as vezes que a gente para conversar, a gente chora uma mágoa. Não é verdade? A pessoa senta do nosso lado para conversar e ela sai chorando. Triste. Nós nos tornamos pessoas tóxicas, pesadas. Sendo do meu lado aqui, eu vou te contar um drama. Hoje o seu coração quebranta. Se não quebrantar, você se tornou insensível. Não é verdade, Elisete? Mas a nossa vida todos os dias deve ser um reflexo de entender o quanto Deus tem feito por nós. E diante dessa certeza, diante dessa convicção, o povo de Israel faz mais uma oração. Uma oração em 3 sentenças. Primeiro ele fala: Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros do deserto. Algumas versões vão falar do sul e algumas versões vão falar do Negueb, né, que era uma região no sul da Judéia. Era uma região desértica, quase inabitável, que não tinha vida nenhuma. Mas o que acontecia nessa região? Ela era cercada de montanhas, então no tempo da chuva, aquelas montanhas empoçavam muita água, e elas transbordavam. E ela transbordava para esse vale aqui do Negueb. E ela ficava empoçada um tempo fazendo grandes lagos ali. Então ela passava a ter água onde não tinha. E quando o verão batia pesado, que aquela água ela ia embora e absorvia pelo tempo, aquela região ficava completamente cheia de vida e fértil. Então aquele povo está dizendo o seguinte: Senhor, assim como essa terra aqui realmente não tem nenhuma vida, que o Senhor seja a nossa vida. Assim como nessa terra não há esperança, que o Senhor seja a nossa esperança. Assim como nessa terra não existe realmente nenhuma expectativa, que o Senhor apenas seja a minha expectativa. Nós precisamos mudar o quadro. E o povo de Israel foi capaz de mudar o quadro porque eles mudaram a ótica deles. Eles não estavam olhando mais para a dificuldade, eles estavam dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor nos libertou depois de tanto tempo escravizados por causa de um pecado que nós cometemos. Nós não éramos nem para estarmos libertos. Mas nós sabemos que essa mesma graça que nos libertou é que vai nos acompanhar todos os dias. Essa era a ótica deles. É por isso que eles diziam: Senhor, nós não temos capacidade. Como aquele terreno lá no Negueb seco e sem vida e sem fertilidade, nós não temos força. Nós não temos vigor. Eles muito mal conheciam a lei, irmãos. Nós vemos lá no livro de Esdras e Neemias que quando eles encontram o livro da lei, o povo chora de alegria. Primeiro e segundo livro de Crônicas é cheio de genealogia, porque foi escrito para esse povo, porque esse povo não sabia nem mais de onde eles vinham. Eles sabiam a falta de capacidade de conhecimento que eles tinham para ir adiante. Eles não tinham nenhuma força, nenhum conhecimento. Eles não tinham número, eles não tinham dinheiro, eles não tinham força, eles não tinham estrutura física. E é por isso que muitas vezes nós nos desesperamos, porque nós olhamos para a nossa vida e nós também não temos. Não temos o dinheiro que nós precisamos. Não temos o currículo tão bom quanto nós esperávamos ter na idade que temos. Não temos a capacidade de transitar de área profissional, porque a nossa área profissional acabou com a pandemia. Alguns até antes, com a quebra do Comperj, acabou a área de muita gente de trabalho. Outros não têm estrutura emocional para continuar lidando com os dilemas da vida. Outros, parece que a saúde espiritual se foi embora há muito tempo. E realmente os nossos corações estão áridos como Negueb. Sem vida, duro. Mas nós não precisamos nos desesperar. Porque o milagre não é a nossa capacidade. O milagre é saber que o mesmo Deus que nos salvou, o mesmo Deus que continua caminhando conosco todos os dias, apesar da nossa condição de pecadores, Ele manda
as águas transbordantes da sua presença e traz vida onde não há, esperança onde não tem, força onde não existe, vigor onde nos falta, sorriso onde há choro, conforto onde há angústia, alegria onde há tristeza e vida onde há luto. Por isso que a sua expectativa esteja sempre posta em Deus, porque nele há vida, nele há força, nele há esperança. E o mesmo milagre que se manifestou naquele dia que Ele nos salvou, é o mesmo milagre que continua todos os dias, caminhando conosco e nos dando força em todos os dilemas que nós enfrentamos. E a segunda parte dessa segunda oração, eles falam: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Essa sentença aqui é uma sentença imperativa. Eles não estão pedindo, eles estão afirmando. Eles estão dizendo o seguinte: não é também uma sentença positivista de coach quântico que existe hoje em dia, não é verdade? Não é isso. Eles estão dizendo o seguinte: Senhor, o trabalho vai ser difícil e nós vamos chorar, nós vamos suar, nós vamos penar, Senhor. Nós vamos perder noites de sono. Nós vamos perder a força do nosso braço. Por vezes nós vamos perder até a esperança. Mas só existe uma certeza nisso tudo: a colheita vai vir. Os muros serão reconstruídos independente da dificuldade. O templo será reconstruído independente da dificuldade. Os inimigos serão colocados para fora independente da dificuldade, porque o Senhor permanece na nossa vida. Nós temos que alimentar essa esperança no nosso coração todos os dias, meus irmãos. E ela não precisa existir em detrimento de outra. A esperança de que Cristo está na sua vida não precisa existir a partir do momento que o choro se vá. A esperança de que Cristo está na sua vida não precisa existir a partir do momento que o problema acaba. Porque às vezes o problema não vai acabar. Às vezes o choro vai permanecer. Às vezes o calor do deserto vai continuar escaldante. A satisfação não é que as coisas passaram, mas que independente delas, Cristo continua com a gente e Ele vai até o final. As dificuldades elas passam, outras virão. E elas passam e outras virão, mas Cristo é o mesmo que permanece para sempre. É por isso que nós, como indivíduos e como igrejas que somos, nós não tememos as expectativas, nós não ficamos preocupados com a eleição ou com o partido A e B, porque nós sabemos que acima de todas as coisas, Deus é o Deus soberano do Brasil, Deus é o Deus soberano da Igreja Presbiteriana do Barreto, Deus é o Deus soberano do meu e do seu coração. A gente não tem medo do que vai acontecer, porque a gente sabe que as coisas vão ficar difíceis lá na frente. Vai vir a grande tribulação, e o que me importa na grande tribulação é saber que Deus vai fazer dela curta, porque eu pertenço a Ele. E muitas vezes o nosso coração não tem essa fé, porque nós olhamos mais para o problema do que para o Deus que está acima do problema. Nós vamos colher, irmãos, em Cristo nós vamos colher. E aí entra a última sentença da oração. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ele traz uma figura aqui bem triste. Ele está narrando para a gente nessa situação aqui, um período de seca cruel. Que o pouco fruto que dá, que a pouca semente que brota, ela tem que ser dividida em duas partes. Uma em comer, em outra em guardar. E o pouco que se guarda tem que ser guardado para plantações futuras e para plantações presentes. Ele está dizendo o seguinte: existe um tempo de seca, que existe pouco. E o pouco ainda tem que ser dividido com comer, com guardar e com plantar. Mas ele está falando o seguinte: esse agricultor que tem que lidar com essa economia, ele pega as poucas sementes que tem e ele planta. Porque a expectativa dele não está em guardar a comida e comer até morrer. A expectativa dele está em cumprir a sua missão de agricultor. É pegar a semente, abrir aquela terra árida, sem vida,
sem nenhum tipo de manejo e jogá-la ali dentro. E uma parte vai morrer. E quando que a outra parte vai nascer? Ele não sabe. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo o seu feixe. Esse agricultor sabe de uma coisa: não importa o tempo, o fruto vai nascer. E eles se remetem lá atrás de novo. E aqui também eles estão, nessa segunda sentença, João Calvino fala que parte dessa oração é um pedido de socorro, pedindo para que Deus fizesse retornar parte do povo que ficou para trás. Olha só, meus irmãos, eles têm uma missão enorme na frente. Eles têm uma dificuldade enorme adiante deles. E ela só se tornou difícil porque parte do povo abandonou eles. E no lugar deles pedirem, Senhor, que aquele povo seja agora fulminado no seu leito, eles falam, Senhor, que o coração deles sejam quebrantados. E que independente dos tempos, eles venham habitar conosco de novo em Jerusalém. A expectativa daquele povo não era só a reconstrução da sua casa, mas a reconstrução da sua casa com aqueles que pertenciam à sua casa. E essa é a nossa perspectiva como igreja. Saber que o trabalho é difícil. Evangelizar aquele que está lá fora é difícil. Chamar de volta aquele que se perdeu é difícil. Discipular aquele que tem um coração duro é difícil. Se permitir ser discipulado e contar as suas fragilidades é difícil. Mas aquele que sai chorando, plantando as suas sementes, voltará cantando com feixes de alegria. A nossa colheita como igreja local, a nossa colheita como indivíduos que somos, pertence a Cristo. Não temos amanhã, não temos hoje, não temos passado, não temos o problema que existe no seu coração hoje, não temos o problema que existe na sua família hoje, não temos o problema que existe na sua expectativa de futuro, não temos o problema que existe na construção que você tem de vida, porque independente da dificuldade, você colherá os feixes, porque é Cristo quem traz a vida.